Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, o CEPA. Eu sou o Adriel, sou membro do CEPA, sou físico, escritor, psicanalista, pesquisador, e hoje vamos conversar com a nossa convidada, Flávia Secato, que é auditora do Tribunal de Contas da União, mestre em Regulação e Gestão de Negócios, com graduação em Física e em Arquitetura e Urbanismo. A Flávia possui especializações também em áreas como ensino de astronomia e intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. É autora do livro Inteligência Existencial, Ferramentas, Insights e Implicações, dedicado à exploração e desenvolvimento dessa dimensão da cognição humana. Também é coautora da obra Seleção de Amostra de Auditoria de Obras Públicas pela Lei de Benford, publicada pelo Instituto Brasileiro de Obras Públicas, além de contar com outras publicações científicas na área. Flávia também já atuou como analista de finanças e controle na Controladoria Geral da União e como analista tributária na Receita Federal do Brasil. Então, integra também sociedades de alto QI, como a Mensa, Intertel e SPE, entre outras. Flávia também tem o cargo de Chief Innovation Officer da Universidade Eudoxia, dos Estados Unidos e Índia. Ela é palestrante internacional de eventos que envolvem business, inteligência artificial e pensamento crítico, e também tem um recorde, né, na aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas. O tema da nossa conversa de hoje será, na nossa aula, na verdade, será a transformação de processos, como a IA redesenha o trabalho e exige uma cultura de pensamento crítico e adaptabilidade. Flávia, muito bem-vindo ao nosso seminário, e é com você. Adriel, muito bom dia, muito obrigada aí pela introdução. Esse tema, ele exige um esforço até cognitivo para a gente abordar, porque a gente pega os extremos, nós pegamos a tecnologia, o lado tecnológico e o lado humano, como eles se relacionam. Então, vamos ver como que a transformação de processos, né, usando a IA, sendo ferramenta principal, ela vai impactar no trabalho e o que a gente tem que fazer em relação à cultura do pensamento crítico e à adaptabilidade. Vamos contextualizar essa apresentação primeiro. Nós tivemos agora recentemente um processo de pandemia de Covid. As pessoas ficaram em casa, trabalhando. A gente esquece muito rápido, quando tudo melhora, a gente meio que deleta, né, o processo da pandemia, mas se a gente tentar pensar, fizer um esforço mental, foi um momento que durou anos, e nós tivemos que ficar em casa, em isolamento, e esse isolamento foi bem ruim, sobre o impacto psicológico nas pessoas, sobre essa questão de perdas de entes queridos, mas houve um impacto positivo em termos tecnológicos. Houve um desenvolvimento das ferramentas, né, de informática, houve uma maior conexão entre as pessoas por meio da internet. Então, houve evolução desse processo do home office, né, do trabalho à distância, das pessoas conseguirem, vamos supor, um executivo, isso já acontecia antes, mas se intensificou, um executivo está em Dubai, por exemplo, ele consegue dar uma palestra, adequar o fuso horário para uma universidade, por exemplo, na América do Sul. Então, ele está lá em Dubai, ele tem que dar uma palestra sobre business e ele consegue fazer com bastante qualidade. Mas, vamos voltar antes, né? Na minha época pré-histórica de existência, né? Já tem há décadas atrás, quando a gente chegava, por exemplo, numa universidade, Adriel, acho que você está vendo aqui direitinho? Estou vendo o primeiro acho slide. Que... Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque não está aparecendo aqui para... Deixa eu recompartilhar. Uhum. Aqui. Pronto. Deixa eu agora eu dar novamente. Agora sim. Agora apareceu aqui para mim, que eu acho que nessa questão de mudança de tela deu uma interferência. Então, nessa cultura, né, nesse processo aí anterior, eu lembro que eu nunca tive um computador quando eu era adolescente. Eu fui ter um contato mesmo com o computador, aquele computadorzão
né, gigantesco. Quando Sim. eu estava entrando, eu tinha 18 anos e entrei na faculdade de arquitetura, e nisso que eu estava lá, eu tinha que aprender a digitar no Word, sendo que com 13 anos eu aprendi datilografia. A minha mãe me colocou no curso de datilografia, eu digitava. Depois chego na faculdade, tá aquele computadorzão, eu tinha que aprender Windows, eu tinha que aprender Word, eu tinha que aprender. Depois veio o AutoCAD, porque arquiteto tem que saber AutoCAD. AutoCAD hoje acho que está até ultrapassado. Então eu tive que aprender aquilo tudo, e para mim aquilo foi um esforço gigantesco. E fora a questão da internet, a gente nem usava tanto internet. Surgiram os primeiros celulares, que era aquele tijolão, Sim. e eu nem tinha costume, eu usava era o telefone em casa, né? O telefone com fio, aí veio o telefone sem fio. Então, daquela época, décadas atrás, para hoje, olha a diferença que nós estamos vivenciando. Não tinha nem aquela questão do GPS para dirigir, era aquele esforço mental de achar os lugares, tudo era demorado, né? Não tinha tantos voos também, a gente, para poder viajar para o exterior, era mais complicado. Gente, tudo era mais complicado. Aí a gente teve todo esse avanço da tecnologia, teve o avanço da IA, e agora culminou com a inteligência artificial, que são ChatGPT, Grok 3. A gente pega todas essas interfaces e as facilidades que elas trazem. Então, antigamente, aquele esforço mental que a gente fazia para poder pensar em como resolver, a gente não faz mais, porque a IA faz tudo. Só que isso tem um ponto ótimo, porque a gente ganha tempo, né, com a tecnologia. Ou seja, a IA está remodelando os alicerces dos processos de trabalho em todas as indústrias, nas empresas. A IA está redesenhando radicalmente as operações diárias, otimizando a tomada de decisões estratégicas. Isso tudo é maravilhoso, né? Só que, em paralelo, ela está redefinindo as competências humanas. Aí é que mora o problema. Isso que a gente vai dar uma ênfase nessa aula de hoje, né? Então, há uma necessidade urgente e inadiável de desenvolver e nutrir uma cultura organizacional de pensamento crítico e adaptabilidade. Como que as pessoas vão se adaptar a isso, né? De uma forma mais rápida, mais eficiente. Não é a pessoa passar o resto da vida resistindo à tecnologia e não tirar proveito disso e deixar para as próximas gerações. Para que nós vamos deixar para as próximas gerações se nós podemos fazer isso agora, né? Adiar o inadiável. Sim. Então, né, como eu falei antes, dei o meu exemplo pessoal. Historicamente, a gente cada grande salto tecnológico, se a gente lembrar da Revolução Industrial até a Era da Informação, houve essa reconfiguração do panorama de trabalho, que exige novas habilidades e perspectivas. Se nós voltarmos até a administração, as teorias da administração, e nós pegarmos Taylor, né, por exemplo, o Taylorismo, que foi uma inovação naquela época para o trabalho com a repetição, que promovia a questão da eficiência, né? E se a gente pegar também todos os exemplos, aí a gente vai agora para a pirâmide, as hierarquias de Maslow, que a gente pega, né, a questão da satisfação pessoal, ali na base da pirâmide são as necessidades de sobrevivência. Então, se a gente revisitar toda essa teoria, a gente consegue fazer um brainstorming e fazer uma análise de como foi esse processo histórico lá para trás até hoje, né? Então, assim, a gente não está substituindo hoje o trabalho manual pelas máquinas, igual aconteceu antigamente. A gente está substituindo o trabalho mental pelas máquinas. A máquina está pensando para a gente. Olha só o salto que nós estamos dando, né? Então, o que as estatísticas recentes indicam? Que milhões de empregos poderão ser deslocados, né, por esse processo, e milhões de novos papéis poderão existir, porque muitos empregos hoje, eles vão ser substituídos pela tecnologia, pela IA. Então, o ser humano, para poder conseguir se habilitar para as novas profissões, ele vai ter que desenvolver capacidades de altíssimo nível. Então, há uma urgência nessa mudança cultural e educacional, até nas escolas mesmo, incrementação de currículos novos, focando na agilidade e na capacidade de adaptação contínua
Até porque vão surgir novas mudanças aí. A gente não sabe nos próximos 10 anos o que vai ter, né? Agora foi o GPT, foi a IA. Imagina o que virá pela frente. Nós não temos nem... Assim, talvez a gente tenha uma noção, mas pode ser que surjam coisas surpreendentes. Então, a IA vai reestruturar os processos de trabalho, está reestruturando, né, de forma crítica, e a gente destaca a imperatividade de cultivar esse pensamento crítico para discernir as oportunidades e os riscos associados à IA. E essa adaptabilidade para navegar com sucesso nesse processo. Então, gente, a revolução silenciosa da IA no trabalho. Então, a IA ela não é mais uma ferramenta auxiliar, mas uma força transformadora que redefine funções e processos em todos os setores da economia global. Então, essa mudança está acontecendo de forma acelerada e profunda. Então, segundo a IBM Morning Consult, 78% das empresas elas estão investindo na IA, então elas estão planejando aumentar esses investimentos. Era até 2005 esses dados, por isso que eu coloquei que é uma pesquisa que não é de agora, é um pouquinho anterior, então até esse ano. 10 vezes a velocidade, as tarefas cognitivas executadas mais rapidamente do que os métodos tradicionais. Então, né, se a gente pegar da máquina a vapor até a internet, houve uma reestruturação profunda do mercado de trabalho e da sociedade. Então, a gente vê que há uma velocidade vertiginosa das inovações, mas nem sempre as capacidades humanas acompanham essa velocidade vertiginosa da tecnologia. Então, o que as pessoas manifestam nesse processo? Como as pessoas elas não conseguem acompanhar essa rapidez tecnológica, o que acontece na cabeça das pessoas? Sim. Acho interessante isso, porque o que a gente via no passado, né, já te interrompendo, do ponto de uma mudança, uma ruptura de tecnologia, né, uma tecnologia antiga até uma tecnologia nova, antigamente demorava 20, 30, 50 anos, depois passou a 10 anos, 5 anos, agora é questão de semanas você tem uma tecnologia nova, é completamente diferente, e realmente essa questão da adaptabilidade é complicado, né, a gente conseguir acompanhar isso. Exatamente. Então, a gente vê, igual você falou, houve uma aceleração da tecnologia, né? Há uma automação de rotinas administrativas, otimização de cadeias de suprimentos complexas, personalização de experiências ao cliente, se você pegar o enfoque de uma empresa. Mas aí, como que o funcionário da empresa, o executivo, o gerente, irá acompanhar essas mudanças? Como que fica a cabeça? Porque tudo vai ficando obsoleto muito rápido, as mudanças estão muito rápidas, e a pessoa tem que se adequar. A hora que eu estou me adequando a aquele momento, de repente surge um novo, mas eu acabei de me adequar àquele processo, eu fiz um esforço cognitivo gigantesco, de treinamentos profundos, e agora surgiu outra coisa e eu estou defasado, minha cabeça está defasada. Isso vai bugando a pessoa, gente. Isso vai deixando a pessoa frustrada, assim, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Isso vai gerando, pode gerar um burnout, pode gerar um processo depressivo de menos-valia, a pessoa achar que ela não é capaz, e também pode gerar um outro efeito nefasto, que é a pessoa confiar plenamente na IA, ela fala, eu sou pior do que a IA sabe mais do que eu, e a pessoa começa a gerar conteúdos, gerar tarefas automaticamente, sem checagem, e acaba, às vezes, a IA ela pode cometer erros. E a pessoa cegamente confia na IA e começa a replicar, às vezes, processos que não tem uma profundidade, não tem uma análise crítica daquele processo, né? Não tem uma profundidade humana. Porque, como é que a gente diz? A IA, ela para rotinas, para automação, para cruzamento de dados, né? Em termos de agilidade, ela é maravilhosa. Mas, vamos pegar, por exemplo, o chat GPT. Quando você faz uma pergunta para o chat GPT, ele não vai trazer o viés cultural. Vamos supor, eu estou no Brasil, eu faço uma pergunta. Ele não vai trazer o meu contexto cultural. Ele também não vai trazer a minha experiência de vida, o meu tom para aquele texto. Então, se as pessoas ficarem replicando, vão perder a identidade, a identidade cultural, a identidade humana, a sua experiência pessoal, isso vai desaparecer.
Isso não é bom. Os textos estão ficando cada vez mais idênticos. Então, assim, quando às vezes eu vejo assim apresentações, eu vejo às vezes relatórios, textos, então assim parece que está faltando alma naquilo ali. Parece que é uma coisa meio que sem profundidade. Você vê que é algo feito por IA, né? Sim. Então, a gente tem essa revolução silenciosa, ela refere-se à integração gradual, mas omnipresente da IA no tecido operacional das empresas, né? Então, assim, a gente não se trata simplesmente de substituir mão de obra, a gente não está substituindo as pessoas pela IA, né? O que precisa ser feito é criar sinergias inovadoras entre os humanos e as máquinas. Então, a pessoa se qualificar para que a máquina ela seja uma ferramenta, não alguma coisa que vai substituir a própria pessoa, né? Então, isso demanda uma capacitação, uma qualificação. Então, o que as pessoas elas precisam se concentrar? A pessoa não tem mais, gente, que ficar digitando ali. Você grava um áudio, a IA replica o áudio e ainda coloca ele muito melhor para você. Você não tem que perder seu tempo digitando um texto, né? O que você vai fazer com esse tempo que você ganhou? A IA está cruzando os dados para você. A IA, ela está refinando o seu texto, corrigindo o seu texto, te dando feedbacks instantâneos, elaborando apresentações para você, elaborando podcasts, elaborando várias coisas. Beleza, você está com esse tempo livre, só que você, além de não ter que confiar cegamente na IA, qual é o seu papel nisso tudo? Você, ser humano, que está numa empresa, né? Você vai se concentrar na criatividade, no pensamento estratégico, na interação humana e na resolução de problemas complexos, né? Então, a força de trabalho do futuro ela vai precisar de um conjunto de competências adaptado, com foco aguçado em pensamento crítico, em adaptabilidade e inteligência emocional. E eu coloco também uma pitada de inteligência existencial, metacognição, e vou trazer, né, puxar a sardinha para o Fabiano, a inteligência DWRI, que é uma inteligência, é claro que a gente não pode dizer que a inteligência DWRI, que envolve uma metacognição, que envolve vários atributos, ela, até fazendo um parênteses, né, aquela pessoa que ela tem uma capacidade de aprender qualquer coisa com muita facilidade, ela tem tantas capacidades, tantas habilidades, tanto potencial de processamento cerebral, que ela tem uma neuroplasticidade e ela consegue facilmente se adaptar e tem soluções inovadoras, propõe coisas inovadoras que ela sai da caixinha com essa inteligência DWRI, né? Então, o que a gente vê? Nem todo mundo tem, poucos têm essa inteligência já desenvolvida. Então, o que a gente tem que fazer? Desenvolver. Propor ferramentas para que as pessoas alcancem o melhor delas para se aproximar dessas capacidades. Então, gente, IA e humanos, parceiros na nova era do trabalho. A verdadeira transformação acontece quando combinamos o melhor da inteligência artificial com as capacidades únicas do pensamento humano. Vamos voltar, gente, aos filósofos da antiguidade, né? A gente pega Sócrates, Platão, Pitágoras. Quando eu olho para a IA e eu fico saturada daquela repetição, daquela frieza, daquela falta de pitada individual da IA, é claro que a gente vê o ótimo, mas quando a gente revisita a mesma coisa várias vezes, a gente começa a ver os problemas, a gente deixa de ficar maravilhado com o que a ferramenta oferece e começamos a ver os defeitos, que é natural, né, do amadurecimento desse processo de conhecimento. Então, isso me leva à antiguidade, aos filósofos antigos que tinham aquela visão crítica, eles paravam, eles meditavam, eles refletiam sobre a existência. Aí que eu puxo o gancho da inteligência existencial, que é que o meu livro trata. E eles refletiam, por que estamos aqui, qual que é o nosso propósito, por que devemos fazer isso, quais são as implicações, né, como a humanidade evolui, por que existe evolução. Estou criando perguntas que são profundas, que se refletem na existência e que são difíceis de serem respondidas. Então, o homem do futuro, ele vai trazer questionamentos que nem a IA vai conseguir responder direito, a IA vai ajudar a própria pessoa
a trazer possíveis respostas, mas não vai haver uma resposta única. E esse é o homem do futuro, é aquele que há o questionamento, a capacidade de pensar, de refletir sobre cenários futuros, por exemplo, uma empresa ela está olhando para cenários futuros, ela não vai ser reativa no mercado, senão ela vai quebrar. O concorrente ele vai chegar e vai vir com, ele já vai estar olhando para frente e já vai trazer a solução antes do problema acontecer. Então, se você tem uma empresa e você é reativo ao mercado, você não vai atingir excelência. Para você analisar cenários futuros, você tem que ter uma inteligência capaz de prever, de antecipar. A IA pode trazer análises preditivas, mas o ser humano, com uma mente filosófica, com uma mente questionadora, com uma inteligência existencial, ele já vai olhar lá na frente. Quais são as perspectivas futuras? Como está o mercado? Aí vai cruzar todos esses dados que interessam ao setor daquela empresa e vai tentar prever um cenário futuro. Vamos supor, como que aquele concorrente vai se comportar, reagir ao mercado, né? Como as empresas vão interagir, quais seriam as novas tecnologias e o impacto delas para o meu trabalho e para o trabalho dos concorrentes. Como que eu posso criar uma tecnologia, às vezes patentear um novo produto, patentear algum módulo que vai otimizar a minha empresa e criar algo único para a minha empresa que o concorrente ele não vai ter. E eu vou antecipar isso, antecipar essa solução, porque eu estou vendo que a tecnologia está caminhando para um rumo que pode me trazer alguns benefícios, e eu vou analisar esses benefícios. Parece algo bem teórico, bem assim, abstrato, mas isso é uma mente filosófica que, se combinada a IA, pode trazer um grande retorno para os negócios, né? Então, essa sinergia entre a inteligência artificial, a capacidade humana de inovação e julgamento crítico, está a moldar um paradigma de trabalho sem precedentes. Essa mente filosófica, ela nunca vai ser obsoleta, gente. Pode surgir o que for, mas não vai. A sua experiência, a sua sensação. Eu lembro que ontem eu estava vendo um filme no Netflix com uma atriz muito engraçada, uma atriz americana, eu não me lembro o título, mas é um filme que ele nem é de agora, ele tem alguns anos, em que a IA, ela desenvolve uma superconsciência e a IA descobre, ela entra em todos os equipamentos possíveis e ela escolhe uma mulher comum, que tem uma vida comum, para poder aprender com o que é ser humano, mas com uma pessoa comum. Então, se você pegar uma pessoa que... como que o ser humano lida com os processos? A IA ela não vai ter isso. Se a gente desenvolver, que eu duvido, tá? Uma superconsciência de IA, eu não acho que a IA vai ter consciência, pelas minhas crenças, pela minha experiência de vida. Mas imagina, se uma IA adquirisse consciência, por exemplo, ela ia querer entender como que o ser humano funciona. Então, o que a gente tem de diferencial? A nossa humanidade é o nosso diferencial. A nossa mente filosófica é o nosso diferencial. E isso nunca vai estar obsoleto, nem se a IA adquirir consciência. Eu acredito nisso. Então, a gente tem que investir nisso, né? Longe de ser, né, uma força puramente substitutiva, a IA ela emerge como um catalisador para a otimização de processos e para a elevação das capacidades cognitivas humanas. Essa parceria ela não vai só acelerar a execução de tarefas repetitivas, que a gente não vai precisar fazer, mas também libertar os profissionais para se concentrar em atividades de maior valor estratégico e criativo, né? Então, a gente lembra que a máquina a vapor, por exemplo, ela mecanizou a produção, a eletricidade impulsionou a industrialização e a computação, e a computação digital automatizou a informação. A era da IA ela é diferente, gente. A capacidade de mimetizar em certos aspectos, superar capacidades cognitivas humanas, a IA, ela substitui alguns aspectos mais superficiais humanos, né? Aquelas tarefas mais repetitivas, que nós fazíamos, e ela faz melhor do que a gente, tá? Ela não simplesmente replica o que nós fazemos, ela faz melhor. Análise de dados, reconhecimento de padrões e otimização. Mas a IA, ela não tem intuição, ela não tem inteligência emocional, ela não tem ética, ela vai tentar otimizar, ela não tem essa questão ética. Tanto é que a gente pode pegar, por exemplo, um algoritmo que a Amazon ela eliminou
em função dela ter visto um viés que era preconceituoso com relação a mulheres. Era um algoritmo de contratação. Então, assim, aí ela pode trazer nos padrões alguns algoritmos que trazem preconceitos, às vezes contra o idoso, contra a mulher, às vezes um certo racismo, um preconceito, também um processo de xenofobia pode acontecer. Aí ela não tem essa visão humana que nós temos, né, da solidariedade, da equidade. Então, ela vai pegar os dados, vai ver, olha, de acordo com registros históricos, né, as mulheres, por exemplo, elas ficam grávidas, então isso diminui o desempenho, então não vamos contratar mulheres. A gente pode trazer isso. Pessoas idosas não têm a mesma, em geral, não tem o mesmo desempenho no trabalho, então não vamos contratar idosos, e vai criar um perfil preconceituoso de contratação, de recrutamento de pessoas. Isso é apenas assim, um exemplo, tá? Então, vamos considerar agora, vou dar um exemplo no setor da saúde, um exemplo diferente, né? Então, vamos pegar, a ela consegue analisar vastos volumes de dados de pacientes para identificar padrões de doenças, ou otimizar planos de tratamento com uma precisão e velocidade que um médico, por exemplo, ele não vai ter. Mas a empatia, o julgamento do médico, vamos supor, o médico ele vai pegar o paciente e ele vai estar ali de frente para o paciente, conversando, ele tem o histórico médico do paciente, ele vai ouvir o paciente, ele vai ser empático. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai pegar os dados que ele vai trazer, mas ele vai cruzar com a conversa empática com o paciente e com o histórico médico do paciente. Então, isso é algo exclusivo do profissional de saúde. Isso vai improvisar o trabalho dele, mas ele não pode deixar a IA fazer tudo. Não vai ser, né? Às vezes tem algum detalhe, gente, que a IA ela erra várias vezes. Eu já fiz várias análises em que eu já sabia a resposta. Por exemplo, você pega um assunto que você tem um certo domínio e você pede para a IA falar sobre aquele assunto. Você consegue ver erros ali. Uma pessoa que é especialista, um expert da área, ele vai ver falhas. Então, você consegue gerar, por exemplo, um relatório, um conteúdo mais rápido. Mas o que você vai fazendo? Você vai burilando, lapidando aquele conteúdo, agregando valor, corrigindo alguns erros, né? Algumas palavras que não são as mais adequadas para aquele ramo do conhecimento. Vai agregando também ideias. Eu vou dar até um exemplo meu agora na auditoria que eu estou fazendo para o Tribunal de Contas da União. Antes de você dar um exemplo, agora você falando da questão dessa personalização, né, da IA ser mais humana, né, de não chegar a esse nível, eu lembro daquele livro do Isaac Asimov, né, Eu, Robô, onde até tem o filme com Will Smith, onde ele sofreu um acidente de carro, né, e aí tinha uma menina dentro do carro, e aí o robô estava passando e, né, foi ajudar eles, né, a primeira coisa que o robô precisa fazer é ajudar os humanos, né. E interessante ele comentando, né, que o robô salvou ele ao invés de salvar a menina, né, e a grande dilema do policial, no caso, era que a IA possivelmente analisou que ele tinha 60% de chance de sobreviver e a menina tinha 25, 30%, então em vez de salvar a menina, salvou o policial. O mesmo policial dizendo para salvar ela. Então entra essa questão, esse dilema também, né, nesse sentido da IA, né? Interessante. Exatamente, muito interessante o seu exemplo, porque a IA não tem essa visão ética. Ela vai pela probabilidade, ela vai pegar dados, ela vai analisar os dados. E o ser humano é que vai trazer esse olhar ético para as decisões, para a tomada de decisão. Você não pode deixar a IA tomar a decisão por você. Você vai ouvir, você vai ler, você vai ver o que a IA produziu para te ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, eu vejo que tem pessoas que escrevem conteúdos completamente gerados por IA, sem nada, sem colocar absolutamente nada naquele conteúdo. Isso não é legal. A pessoa pode gerar conteúdos por IA, desde que ela faça agregue valor e traga outras questões, traga até uma opinião pessoal, faça uma análise crítica daquele conteúdo, e fora que tem que checar as fontes, gente, tem que checar
se aquilo é verdadeiro. Eu já vi várias vezes a IA me trazer informações que falou que era de uma fonte específica, era de outra fonte. Ou então aquela fonte não existe. Então, eu vou dar um exemplo assim, de como que eu faço, tá? Que eu fiz recentemente numa auditoria. Por exemplo, eu estou fazendo uma auditoria sobre os cortes de geração de energia renovável no Brasil, uma auditoria operacional que está avaliando esse contexto geral do curtailment, constrained off. E nesse contexto, como é algo assim novo, algo que a gente está enfrentando agora, a gente está com o COP30, né? Essa questão das renováveis, das emissões de gás carbônico, de redução de emissões. A gente lembra, por exemplo, do Acordo de Paris, que os países têm que reduzir as emissões, né? E os países, por causa desse acordo, saíram correndo desesperadamente para tentar buscar energias renováveis e diminuir as energias fósseis nesse ramo da energia. E isso o Brasil também fez em função desses acordos, só que deu um boom das energias eólicas e solares. Então, esse boom veio desenfreado, não há transmissão suficiente para tanta energia, o sistema de transmissão ele tem que ser improvisado, e isso demora muito tempo. Essas obras, elas são longas, não são rápidas, isso exige um planejamento, e a questão da busca por armazenamento, como são energias intermitentes, tem que buscar armazenamento, e há várias especificidades. Eu trouxe esse contexto para vocês entenderem que há várias nuances. Se você pegar IA para falar sobre isso, eu estou fazendo auditoria, eu quero ver o que a IA pensa. A IA vai trazer um conteúdo superficial. Como que os outros países estão fazendo? É a pergunta que eu fiz. Trouxe vários conteúdos, assim, completamente pulverizados, sem uma compilação, e quando você vai checar, não é bem aquilo. Então, o que eu resolvi fazer? Um benchmarking internacional, criando questões. A IA me ajudou a criar as questões, mas eu tive que rever todas as questões, e eu mesma, mais a equipe de auditoria, criarmos outras questões que eram pertinentes. E qual que foi o nosso objetivo? Que os próprios países que a gente tinha o interesse em saber como eles estão fazendo para fazer esse benchmarking do Brasil, o que eles têm em relação àquelas questões. Já falaram, você pode pegar IA, o chat GPT, pegar a internet e pesquisar a resposta. Mas, às vezes, gente, um documento que determinado país tem, ele não está disponível na internet. Às vezes o manual, às vezes aqueles links dentro do site do órgão regulador do país, eles não estão de fácil acesso, daí a IA não consegue acessar aqueles links. Às vezes o idioma, vamos supor um mandarim, por exemplo, a IA não vai te trazer um conteúdo em mandarim ou em japonês. Então, às vezes é bom você ir na própria fonte e trazer essas informações. Então, você pode fazer, por exemplo, no meu caso, uma auditoria superficial, pega o GPT, pega o Google, vai pesquisando, vai entrando, vai achando o que der, ou você pode ir direto na fonte e trazer aquele conteúdo direto da fonte. Que links eu tenho que encontrar isso? Qual é a visão de vocês em relação a isso? E isso, nos processos, gente, de trabalho, faz uma diferença. Você vai trazer um conhecimento muito mais profundo agindo assim, do que confiando cegamente na IA e trazendo uma opinião superficial daquele conteúdo. Então, eu quis trazer, eu demorei um pouquinho nisso, para vocês entenderem a complexidade da auditoria e o que a gente pôde fazer, eu e a equipe, para a gente conseguir trazer essas informações, ou seja, um trabalho muito maior, você esperar os países responderem, tem uns que nem respondem, para que seja um trabalho de qualidade e não um trabalho que você vai meramente buscar na internet e, às vezes, trazer informações que não são mais atualizadas. Às vezes, há uma mudança no país de entendimento de legislação que nós não tivemos acesso, e a gente consegue isso e vira algo pioneiro, algo inovador que nem a internet traz esses conteúdos. Então, é isso que a gente tem que fazer. É esse o diferencial, né, que vai moldar a nova era. Desculpa te interromper, mas só fazendo um adendo, uma coisa interessante da IA, que eu acho errado também, a IA não vai te dizer, se faz uma pergunta para ela, ela não vai dizer assim, não sei. Ela vai te dar qualquer informação, às vezes informação incorreta, mas ela vai te trazer alguma coisa, né?
Então, isso que eu acho que é o diferencial, né? O ser humano, quando ele não sabe alguma coisa, diz, olha, eu não sei sobre isso, né? Eu preciso trabalhar mais, né, para aprender. A IA não vai te dizer que não sabe, ela vai te trazer algum conteúdo, né? Mesmo que ele seja irrelevante ou incorreto. Exatamente, porque ela quer te agradar. O objetivo da IA é te dar uma resposta, mesmo que ela tenha que inventar a resposta. Isso a gente tem que. Já teve, acho que foi o GPT-4, agora está com 5.1, mas cada hora, daqui a pouco, a gente chega no GPT-10, não sei nem o que o GPT-10 vai fazer. Mas, enfim, acho que foi no GPT-4, eu fiz uma pergunta, aí a IA respondeu que no planeta Marte, tal coisa, não tinha nada a ver a resposta com a pergunta que eu fiz, completamente alucinada, eu comecei a rir. Eu falei, como que eu vou confiar numa ferramenta como essa, se a resposta não tem nada a ver, né? E a gente até lembrando que até há um tempo atrás a IA trazia informações até desatualizadas, só até um certo período. Agora ela está trazendo praticamente em tempo real. Então isso é bem interessante. Aí a gente vê agora o impacto da IA no pensamento e na linguagem. Essa parte que eu acho bem interessante, né? É a aceleração versus a reflexão. A IA, ela acelera a produção de textos e soluções. A gente tem várias ferramentas para produzir textos, mas ela pode enfraquecer a ligação fundamental entre o pensamento profundo e a expressão criativa original, igual eu já expliquei, né, com exemplos. A gente pega, por exemplo, você quer produzir um texto, você pode pegar o Grok, você pode pegar o ChatGPT, pode pegar o Gemini, alguma ferramenta. Tem outras variações do GPT. Algumas universidades desenvolvem GPTs específicos, alguns pesquisadores também. Então, o que é legal? Você trazer o prompt, você trazer a estrutura do texto, mas você não confiar no conteúdo que vai ser trazido, né? Então, por exemplo, você pode chegar e falar sobre tal assunto. Quais são as fontes de pesquisa mais recentes que eu posso encontrar? Então, você tem, assim, que saber como você vai perguntar para a IA também. Dependendo da sua pergunta, a resposta não vai ser a melhor resposta. Então, também nós temos algumas ferramentas para revisão gramatical. Eu gosto muito do Grammarly, eu acho bem legal. Eu tenho no meu computador, então às vezes eu escrevo errado, ele já corrige para mim. Ou então a frase não está bem elaborada, ou a ordem poderia ser melhor, sujeito e predicado. Aí o Grammarly, ele propõe assim algumas alterações que eu acho bem legais, substituição de expressões também. É bem bacana. Então, isso também acelera, não tem que ficar pensando, minha frase ficou legal, o Grammarly já vai lá e já resolve tudo, né? Isso é muito bom. Então, a qualidade também superficial, igual a gente já falou, alunos e profissionais produzem textos impecáveis tecnicamente, porém frequentemente com pouca compreensão profunda dos conceitos subjacentes. Então, às vezes a pessoa gera aquele conteúdo, a IA também às vezes dá uns nomes bem bizarros, né, para algumas coisas, ela cria algumas definições que você não acha essas palavras, por exemplo, na internet. Então, você tem até que ver por que a IA criou aquela definição. Você tem que ter uma compreensão profunda do que você está produzindo. Porque se você gerar um texto e você não tem conhecimento daquele assunto, você vai acreditar em tudo que a IA falou, porque está bacana. Mas, na verdade, você vai estar pagando, desculpa a expressão, pagando o mico, né? Não sei se vocês conhecem, mineiro usa muito isso, você vai estar passando uma vergonha na hora de você falar sobre aquilo. Então, eu vou passar rapidinho, que eu quero deixar um tempo de perguntas para o Adriel. O risco oculto, né, substituição gradual da reflexão crítica por respostas rápidas, automatizadas e superficiais que não desenvolvem a capacidade analítica. Aí eu acho muito legal essa perspectiva de Levi Vygotsky. A ligação entre o pensamento e a linguagem, ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, e a IA pode interferir nesse processo essencial se ela não for usada conscientemente. Então, a IA ela interfere na linguagem, a pessoa ela às vezes deixa de pensar, porque às vezes para você elaborar, né, para você se expressar, você precisa pensar, e isso está diretamente ligado ao processo linguístico. Então, se você começa a usar IA e automatiza, isso vai interferir nesse processo cognitivo. Então, a gente também, eu acho que até o meio científico provavelmente já está estudando essa interferência da IA nesse processo cognitivo. É algo recente, mas não sei quais são os estudos, mas começa com essa perspectiva de Levi Vygotsky sobre essa interface.
né? E o pensamento crítico, o diferencial humano na era da IA, é uma crise de reflexão estratégica. Segundo a Harvard Business Review, 96% dos líderes empresariais afirmam não ter tempo suficiente para reflexão estratégica profunda, né? Então, assim, eles são muito cobrados, aí vai gerando conteúdo, a IA vai resolvendo tudo, e cadê a reflexão? Cadê aquele tempo? Então, o empresário ele é muito pressionado, toda hora tem uma reunião, tem outra ligação, tem que resolver isso, resolver aquilo, fazer apresentações, fazer reuniões, e os empresários eles precisam de um tempo, a pessoa precisa de um tempo para ela depurar as informações e refletir. Então, as decisões automatizadas arriscadas, sem um pensamento crítico rigoroso, as decisões automatizadas elas podem perpetuar erros sistemáticos, vieses ocultos e consequências não antecipadas, como a gente já falou. Qualidade do input humano. A IA depende completamente da qualidade, clareza e profundidade do input, que são as perguntas que você vai fazer para a IA. O que você vai colocar para a IA? Então, o raciocínio crítico é essencial para resultados verdadeiramente confiáveis. Pensar com a IA e contra a IA, a nova competência essencial do século XXI, que a gente tem que questionar a IA, validar e complementar as respostas da IA. Então, isso é importante, tão importante quanto saber utilizar a IA, né? E a gente já passou por essa parte. E aqui, né, que eu reforço a questão da inteligência existencial, que ela vai questionar a IA. Então, se você quer desenvolver a habilidade de questionar a IA, desenvolva a inteligência existencial, que você vai questionar tudo. Tudo que você vê na sua frente, você vai questionar. Você não vai aceitar concepções já prontas, visões prontas, você vai chegar e vai falar, o pensador, né, o filósofo, ele vai falar assim, por que você está me trazendo essa verdade? Essa verdade ela é absoluta por quê? Né? Aí ela força você a pensar. Então, até eu vou trazer uma opinião minha pessoal, eu me denomino agnóstica. Por quê? Porque eu acho que as religiões elas trazem visões prontas, pacotes prontos, e eu questiono tudo. Então, eu acho assim, a gente desenvolvendo essa capacidade, por que isso é verdade? Por que é assim, né? Então, assim, por que Eva foi tentada pela serpente, por exemplo? Eu quero questionar até isso. Existiu Eva? Adão e Eva existiram realmente? Qual é a prova científica de que existiu Adão e Eva? Não vou entrar nesse detalhamento, mas é só um exemplo de questionamento. Então, a gente tem que questionar a IA também, a gente tem que questionar tudo. Sim. Adaptabilidade cultural, navegando a mudança contínua, né? Então, a transformação digital, ela exige uma flexibilidade profunda para aprender, desaprender e reaprender, porque a mudança ela está sendo dinâmica e acelerada. Essa é uma essência da adaptabilidade cultural. E fora isso, a gente está tendo muito mais interação com outras culturas. A gente está conseguindo traduzir instantaneamente outros idiomas, conseguimos até você se comunicar, por exemplo, em mandarim, eu consegui traduzir o questionário para mandarim usando o GPT, aquele questionário de benchmark, redigir um e-mail usando o GPT, você pode usar outras ferramentas também, e você consegue se comunicar, mandar um e-mail, você consegue ir para um outro país e usar ferramentas também, softwares, para você ler o que está escrito nos lugares, entender um pouco aquele idioma. Não é tão bom igual você falar o próprio idioma, mas você consegue se comunicar em qualquer lugar, você não fica ali à deriva, né? Igual antigamente. Leva um dicionário de bolso, né? E fica lá folheando o que é aquela palavra. Então, 3 vezes maior probabilidade, né? As organizações adaptáveis, elas têm até 3 vezes mais chances de sucesso na integração da IA. A cultura de adaptabilidade manifesta-se por meio de formação contínua, mentalidade de crescimento e cultura organizacional que valoriza o questionamento produtivo. Estratégias para desenvolver o pensamento crítico, adaptabilidade, vou passar rapidamente, que a gente já falou muito sobre isso, os ambientes de reflexão, capacitação consciente, o diálogo humano-máquina e a educação em IA. A gente tem que trazer também para as escolas, né, essa grade, até uma recomendação da Unesco, que o letramento em IA deve ser uma competência fundamental para todos os profissionais no século XXI. Isso daí foi em Pequim, na China. Essa recomendação ela foi proferida, né, no âmbito de um evento que aconteceu em Pequim há alguns anos.
Cultura de pensamento crítico e adaptabilidade. O futuro do trabalho está nas nossas mãos. Então, as organizações que investem no desenvolvimento dessas competências humanas essenciais, elas estarão preparadas para liderar na era da inteligência artificial e tirar muito proveito dessa ferramenta. Né? E, para a conclusão, desafio e oportunidade na era da IA. A IA, ela redesenha profundamente o trabalho, os processos e as competências necessárias. O sucesso depende inteiramente da nossa capacidade de pensar criticamente e adaptar-nos continuamente, né? E a oportunidade, cultivar o pensamento crítico e adaptabilidade não é apenas uma estratégia empresarial, é um imperativo ético e profundamente humano para o nosso futuro coletivo. Então, a gente tem que ter essa visão ética, como usar de forma ética IA, como eliminar as alucinações, os vieses algorítmicos, e também você sempre ser transparente no uso da IA. Aqui houve o uso da IA e dizer em que a IA foi usada. A IA foi usada para traduzir? A IA foi usada para gerar um rascunho inicial? Foi totalmente gerado por IA o conteúdo? Qual foi a sua participação nisso, né? Então, o nosso convite para abraçar a inteligência artificial como uma aliada poderosa, mantendo sempre a coragem, o silêncio reflexivo e a capacidade de pensamento profundo que só o humano pode oferecer. Muito obrigada, pessoal. E agora eu quero as perguntas do Adriel. Você quer que eu pare de compartilhar ou mantenha a apresentação, Adriel? Não, fica à vontade. Se você quiser deixar no início da apresentação lá, na capa. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deixa eu voltar para a capa. Vamos lá. Perfeito, achei muito excelente, né, na verdade, essa aula que nós tivemos hoje aqui, porque a gente acaba, assim, realmente refletindo, né, e uma das coisas que agora me pegou mais no finalzinho aqui que você comentou, né, aí já uma pergunta para você, quais seriam no seu ponto de vista, né, quais seriam as principais habilidades que nós precisamos desenvolver, né, ou evoluir, para que a IA ela seja utilizada como um motor de adaptabilidade nas organizações, nas empresas. Então, quais são essas competências realmente que nós precisamos aprender hoje para lidar com essa IA? Seria a questão do pensamento crítico, né? A gente avaliar o que a IA está trazendo, não aceitar cegamente, não virar apenas um autômato que usa a IA, parece um robô junto com a IA, né? A pessoa vai, produz o conteúdo com a IA e pega aquilo e joga lá. Então, você vê várias falhas. Dá para ver quando a pessoa faz isso. Então, por exemplo, eu vou postar algo nas redes sociais. Eu uso a IA porque é rápido. Eu não tenho tempo de ficar criando conteúdos. Eu pego e uso. Uso para fazer as hashtags. Uso para... geralmente, eu gosto de fazer muito um áudio para a IA explicando como que eu quero. E a IA pega, elabora, eu dou uma ajustada e faço os posts. Então, a gente tem que saber como usar a ferramenta, saber fazer as perguntas adequadas, desenvolver esse senso crítico apurado, de ver, tentar criar os prompts certos para a IA. Perguntas rasas vão trazer respostas rasas. Inputs rasos vão trazer outputs rasos. Nunca você vai trazer um input raso e a IA vai te trazer algo melhor do que o que você ofereceu para ela, vai ser sempre correspondente. Então, você tem que desenvolver sua capacidade. Eu acho que a pessoa ela tem que desenvolver um certo domínio do assunto em que ela está abordando. Se ela não sabe, corra atrás, se informe, leia, né? Tem que ter um mínimo conhecimento. Não é você, por exemplo, eu vou falar de medicina e de cirurgia geral que eu não entendo. Como é que eu vou falar sobre isso? Eu teria que estudar muito esse assunto, muito a fundo, para poder falar ainda de uma forma rasa. Apenas um médico cirurgião que vai conseguir ter um discurso adequado sobre aquilo. Então, vamos pegar, por exemplo, a pessoa que já tem um conhecimento daquela área, que já tem uma formação, já tem uma experiência de vida. Ela pega a IA, ela usa a visão crítica dela do assunto, ela pode criar rascunhos, criar um roteiro de trabalho, pode fazer áudios para IA ou digitar o que quer para que traga esse resultado e fazer. Então, o que é preciso ser desenvolvido, né? Esse pensamento crítico, essa maneira adequada de trazer os inputs para IA, para que você tenha os resultados que você quer.
Uma habilidade também de cruzamento de dados. Eu acho que é importante a pessoa saber cruzar dados, desenvolver a habilidade de fazer pesquisas, a curiosidade também. Se a pessoa não tem curiosidade, ela vai aceitar cegamente aquele conteúdo. Se a pessoa tem a curiosidade, ela vai questionar IA e vai fazer pesquisas por conta própria, tipo uma carreira solo em paralelo, para fazer uma triangulação daquelas informações e uma checagem se não tem nada melhor ali. Então, eu recomendo, né, que a pessoa ela desenvolva essa curiosidade, esse pensamento crítico, essa flexibilidade de também, se chegar algo novo, a pessoa está aberta a novos conteúdos, não fechar a mente, né, para poder desconstruir crenças limitantes também. É importante, as pessoas têm crenças limitantes. A IA vai dominar o mundo, a IA vai tomar meu emprego. Sai fora dessa, senão você vai ficar para trás, você vai ser ultrapassado e isso vai te prejudicar profissionalmente. Então, tem que ter um abertismo para o novo, uma flexibilidade, uma adaptabilidade a esse processo. Eu acredito que seriam as ferramentas principais. E também não pode faltar uma inteligência emocional, né, para lidar também com algumas crises que sempre surgem nesse processo. Sim, sim. E você comentando agora essa questão, eu lembrei de quando, já há vários anos atrás, né, para não dizer décadas, eu estava fazendo meu estágio, né, de licenciatura, e eu passei uma atividade para os alunos, né, uma atividade simples, né, que era para eles pesquisarem quais eram os estados da matéria. E eu deixei explicitamente, né, em caixa alta para eles no quadro, né, escrevi assim, olha, eu não quero que vocês copiem e colhem as informações, nem tinha chat GPT ainda, né? Não quero que vocês copiem e colhem as informações, né? Se você me entregar o seu trabalho escrito à mão, num papel de pão, e que não tenha vestígios de que foi copiado e colado da internet, né? Aquela famosa geração Ctrl-C, Ctrl-V, para mim tá ótimo, né? Eu só não quero que vocês copiem, eu quero que vocês leiam, entendam e me entreguem o trabalho. 99% dos alunos que entregaram o trabalho era simplesmente copiado e colado na internet. Então, assim, um ou outro que me entregou o trabalho, que realmente foi lá e ele que escreveu, leu, entendeu o que era, né, e me entregou o trabalho. E, assim, eu achei aquilo decepcionante, né, porque mesmo assim, dando as instruções, dizendo, olha, eu não quero cópia, né, eu quero que vocês leiam, entendam, me escrevam qualquer coisa, né, relacionado ao assunto, me escrevam o que vocês entenderam. Isso, então, já vem de algumas gerações, isso, né, as pessoas, então tem que aprender a lidar de forma ética com as informações que elas recebem também da IA, né? Se você usou a IA para fazer algum trabalho, uma pesquisa, um artigo científico, né, informe que foi utilizado, né? Que tal parte do texto foi utilizado a IA. Então, acho que isso é uma das questões éticas, né? Dentro desse contexto de IA. Sim, e você falou sobre a questão dos alunos, isso me lembrou aquele método de ensino que é inovador agora, que as empresas também estão adotando, algumas universidades no mundo, skill-based learning, que é o aprendizado por competências, que o professor, ele vira um mentor, ele vira um amigo, um parceiro, ele não olha para o aluno de cima para baixo, ele fica ali dando uma mentoria e estimulando o aluno a uma vivência prática daquele conhecimento, porque há estudos que comprovam que quando a pessoa vê só a teoria, ela vai acabar abandonando aquele conteúdo, fica na memória de curto prazo. Se você tem uma experiência de vida, uma situação real com aquele conteúdo, aquilo vai para a memória de médio e longo prazo e fica esse conhecimento. Então, é algo também para se pensar, usando as competências, a capacidade da IA, as competências, né, que a IA traz, e também encaixar nos currículos das escolas e também trazer para as empresas o skill-based learning, que aí vai melhorar essa geração que está aí no copia e cola, não vai ter como fugir, vai ser obrigada a vivenciar a prática, alguma situação prática, e vai ter que pensar. Sim, exatamente. E teria mais uma pergunta aqui, seria como equilibrar, então, a eficiência da IA, né, com a questão da privacidade, da explicabilidade e da responsabilidade, né? Quais controles, né, são necessários nesse sentido, né?
você que vem nessa questão de Controladoria, né, do Tribunal de Contas da União, então como a gente pode trabalhar essas questões? Isso é um grande desafio, né? Aí tem que investir na questão de segurança dos dados, porque tem a questão da privacidade também do usuário. Eu vejo uma coisa que me incomoda bastante: todo prédio que eu vou quer tirar uma foto minha para fazer tudo agora é reconhecimento facial, e os bandidos agora estão usando. Tem bandido que te liga de vídeo, fala, eu quero ligar para você, e tira um print da sua cara e usa para invadir sua conta bancária. Isso está acontecendo direto. Então, isso perde-se a privacidade e há o risco de aumento da criminalidade. Quantos dados aí, bancos de dados de empresas que vendem, né, para o comércio, pega até a própria Amazon, pega outras empresas americanas, esses sites são invadidos por hackers que eles acessam esses dados. Então, principalmente o governo, que tem dados sigilosos, né, às vezes algumas questões aí que não podem ser divulgadas, a gente pega até o exemplo do governo dos Estados Unidos, que eles são, assim, mestres na questão de segurança dos dados, né? Aí pega aquele Snowden que vazou informações, né, do governo para fora e divulgou na mídia. Mesmo que essas informações a população, ele achasse que a população deveria saber sobre aquilo, houve um vazamento, né? Ele infringiu a ética governamental, ele agiu com falta de ética em relação ao trabalho dele, mesmo que as pessoas falem, ainda bem que ele divulgou, tudo bem, mas ele faltou-lhe ética para agir daquela maneira. Então, pode ser que alguém quer dar uma de Snowden também e vaze essas informações. Então, aí vem a questão ética também, de trabalhar a questão ética com as pessoas. A questão da IA, nesse aspecto, né? A IA, aquilo que a gente falou também, vendo o outro lado dessa moeda da ética. Os algoritmos que podem ser preconceituosos, eles vão trabalhar com percentuais, vão trabalhar com dados históricos e podem trazer um viés preconceituoso para recrutamento, às vezes para vendas, às vezes para o público-alvo. Eu não quero esse público-alvo aqui, não. Eu quero esse daqui, né? Então, é muito importante trazer esse viés da ética, da segurança também dos dados, investir, as empresas têm que investir, e principalmente se forem dados sigilosos, às vezes até um segredo do negócio. Imagina aquilo vazar agora com essa questão da IA. Então, assim, ver quais seriam as alternativas para proteção desses segredos da empresa, desses segredos dos negócios, os dados dos funcionários, os cadastros, também como proteger essas informações, para que isso não vaze e não seja usado de uma forma antiética por hackers ou até por outras empresas, né? Tem muita venda clandestina de cadastros, eu vejo isso na internet. Então, às vezes, você é obrigado a fazer um cadastro num site ou numa empresa, e aquela empresa, ela vende também para outras empresas, e começam a te ligar e oferecer coisas, e você não sabe nem como que aquela pessoa conseguiu o seu contato e conseguiu as suas informações. Então, isso tem que ser, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa questão. Uhum. Certo. Flávia, eu quero te agradecer, né, pelo teu tempo, por essa aula de hoje, assunto que está muito em voga hoje em dia, né, a questão da IA, né, pensamento crítico, como se dá essa inter-relação, então, entre a humanidade e a IA, né, assunto extremamente importante. E eu quero te agradecer, né, em nome do CEPA, por essa aula, e te desejar aí uma excelente semana e sucesso agora na sua carreira, né, nesses novos passos aí que você está dando. Adriel, eu que agradeço a sua disponibilidade e a sua habilidade em conduzir, né, o debate, as suas perguntas, a sua mediação, e também pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão relevante e que me agrada bastante, que eu até me empolgo e às vezes falo até mais do que eu deveria em cada slide. Então, assim, acho que é um assunto infinito que a gente não consegue exaurir. Acho que precisaria de muitas horas para falar sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.